O vídeo de hoje é um tanto improvisado, mas nem por isso menos importante. Eu estou em São Paulo acompanhando a obra de um dos projetos mais lindos que eu já fiz. Bora rodar isso tudo? I can tell you that it drives me crazy. A ideia principal desse vídeo é apresentar o projeto para vocês, um projeto corporativo muito especial, mas nada melhor do que fazer isso em obra, rodando e aproveitando para a gente falar daquelas questões técnicas que a gente tanto gosta. Antes da gente rodar, eu quero explicar rapidamente a planta desse projeto. Nós estamos falando de um andar corrido de mais ou menos 1.000 metros quadrados de área, mas ele era dividido em dois, eram dois meios andares, cada um com mais ou menos 500 metros quadrados, separados ao meio, obviamente, com duas entradas. O que nós fizemos foi tirar partido dessa estrutura original para resolver o nosso projeto, mas obviamente criando uma conexão entre esses espaços onde necessário. Basicamente, de um lado a gente tem uma estrutura para atender um call center e do outro lado a gente tem uma estrutura para atender um escritório. Essas duas partes precisavam de uma copa, uma grande copa, meio área de descompressão de apoio. E esse espaço então da copa, ele vai ser compartilhado pelas duas partes. As entradas também, elas são diferentes. De um lado, a gente tem uma entrada mais controlada, com catracas e com pontos de acesso. Do outro lado, a gente tem uma entrada controlada por uma recepção, com um estar, com uma área de espera, salas de reunião e uma pegada um pouquinho diferente. Bora lá para vocês verem como que a gente resolveu isso tudo. A gente vai começar passeando pelo lado do escritório. Eu estou aqui no hall dos elevadores, que está temporariamente dividido por esse tapume de obra, para fazer a proteção da obra, porque a gente não tem outro tipo de fechamento aqui na frente. Então, na prática, isso aqui vai ser o hall, a porta de vidro que divide o escritório do hall está nesse alinhamento original, e a partir daqui a gente começa com as nossas intervenções. Aqui a gente passa pela recepção. Depois a gente tem uma área central que é como se fosse o coração da empresa, que fica por aqui assim, de onde a gente tem acesso a todos os outros espaços. Lá no fundo, a área que a gente chama de staff, que são os postos de trabalho, postos administrativos. Lá naquele fundinho ali, salinhas menores de gerência, são 5 salas pequenas. Depois aqui a gente tem um bloco de banheiros, que a gente vai precisar construir também, banheiros de apoio para esse lado de cá do escritório. Essa parte toda aqui do fundo é a parte da copa, que também é um projeto muito especial. Uma área privilegiada, porque é uma área de descompressão também. Então a gente tem um mobiliário mais bacana, um mobiliário mais divertido, bem confortável. Olha que delícia a vista dessa copa. A gente tem uma vista bem ampla. Isso aqui é um prédio espelhado, que pode estar confundindo um pouco vocês, mas tá vendo um pouco de vegetação ao fundo, avenida bem ampla, a gente vê muito céu. Então, uma copa realmente privilegiada. Isso tudo sai, essas divisórias de vidro ainda saem, integrando o espaço todo. E a partir daqui da copa, a gente tem uma comunicação aos banheiros. Uma obra importante que a gente vai fazer aqui é o seguinte: hoje os andares são divididos pelos banheiros. Aqui no fundo, a gente tem uma espécie de copinha DML, depósito de material de limpeza, um banheiro feminino e um masculino. Então nós vamos fazer uma reforma nesse banheiro, isso tudo é rebatido para o outro lado, e quebrar esse pedaço de parede. O banheiro ele vai acontecer daqui para lá. Então a gente vai ter uma circulação de serviço de fora a fora, conectando essa copa que eu acabei de mostrar ao call center, que fica lá do outro lado. E essa copa, então, ela vai ter um fechamento também aqui na frente, para a área do escritório. Ela tá num ponto, numa esquina, vamos falar assim, nessa quina, e aí ela atende tanto ao staff quanto ao call center lá do outro lado.
Como eu disse, nós estamos na fase de demolição, que é uma fase muito importante, porque é nessa hora que a gente se certifica de que tudo que foi previsto em projeto poderá ser devidamente executado. Normalmente é comum a gente ter surpresas de obra. E aqui, a principal surpresa foi o seguinte: o estado de conservação do piso elevado. Para quem não sabe, o piso elevado é uma estrutura que a gente tem suspensa, que faz um afastamento da laje mesmo, da laje de concreto do andar, para que a gente possa passar todas as instalações por debaixo. Então aqui, ó, tá tudo muito sujo, mas vocês podem ver uma caixa de elétrica, fiação chegando. E depois, antes, a gente tinha um carpete aqui e existia uma caixinha, uma tampa, onde a gente acessava todas essas instalações. Geralmente, desses pontos, essas instalações, elas sobem para o mobiliário. E depois a gente tem lá nas mesas, nos tampos das mesas, as caixinhas de elétrica com os pontos de rede também. Aqui a gente vê uma tampa fechada. Depois do outro lado ainda vou mostrar uma tampinha que está inclusive com parte do carpete ainda. Então, o que nós percebemos com esse piso depois que o carpete foi removido? Que ele, em alguns momentos, não está totalmente certinho, totalmente alinhado. Muitos deles fazem uma barriga. Então, isso a gente percebe ao andar, eles estão bambos. Isso prejudica o acabamento final que a gente vai ter aqui também, que é um piso vinílico. A gente tem que usar nessas situações um piso mais espesso, de 5 milímetros, que filma menos qualquer irregularidade que o piso elevado possa ter. Mas mesmo assim, será necessário que a gente faça alguma substituição. Estou procurando aqui agora, mas depois eu vou chegar aqui, ó. Aqui a gente já vê um dente um pouco maior, tá vendo? Isso que não pode acontecer. Isso aqui deve ter uns 2 ou 3 milímetros, mas em alguns locais é maior ainda. Vou deixar fotos aqui na tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Outro ponto de atenção que requer uma inspeção mais detalhada é o ar-condicionado. Antes a gente tinha um espaço praticamente aberto, com poucas divisões. Agora, como eu disse, temos 5 salas ali, temos sim um espaço aberto aqui no meio, mas depois teremos salas de reunião aqui no fundo também, banheiros, etc. Então, esse ar-condicionado, esse sistema de refrigeração que existia, ele precisa ser readequado. O que a gente faz? Percebam que aqui a gente tinha um duto principal do ar e aí uma derivação. Ó, isso aqui é uma boca de saída de ar e ali outra boca. Agora a gente precisa rever isso. É refeito um projeto específico de ar-condicionado com todas essas adequações que vão, como eu disse, então, atender devidamente a todos os espaços do escritório. Para a criação do novo bloco de banheiros aqui, masculino e feminino, a gente precisa pensar no esgotamento desses banheiros. Quando a gente tem piso elevado, isso fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe que a gente pode passar com essa tubulação por baixo do piso, mas muitas vezes a gente não tem a altura necessária para conseguir o caimento dessa tubulação desse ponto até onde ela tem que chegar. E como eu já mostrei, os banheiros estão lá no fundo. Então é uma distância longa. A gente não vai conseguir resolver isso naturalmente, só com a inclinação natural da tubulação dentro desse espaço que a gente tem. Então, para isso será necessária a colocação de bombas aqui, que vão bombear esse esgoto para lá. Vocês estão ouvindo o barulho que a minha bota faz ao andar pelo piso elevado? Isso é cola, porque o piso, ele é colado, o nosso piso vinílico, ele é colado sobre esse piso metálico. Isso aqui, ó, com o calor de sol que bate, de muitos anos com o piso, essa cola, ela grudou no piso elevado. Então, ao andar, a sola do meu sapato, que também é de borracha, ela gruda nessa cola. Olha só, nessa parte aqui que eu estou, vocês conseguem perceber mais. Estão vendo a diferença? Aqui, olha, como é grande a diferença. Aqui tem uma barriga para baixo nesse piso. Essa placa também, ela tá fazendo uma grande barriga para baixo. E, consequentemente, a gente tem um dente maior do lado de cá. Olha como tá grande. Olha aqui. Então, é isso. Para que a gente não perca todo esse piso que tá aqui, a gente vai fazer intervenções pontuais. Onde tem placa problemática, onde tem placa estragada, a gente vai fazer a substituição dessa placa e vamos usar essa área mais aberta do escritório, como eu disse, para aproveitar essas placas em outros locais. E aí sim definimos então uma parte de chegada, uma parte mais nobre para receber um novo piso elevado. Agora vamos lá para o outro lado.
Vou dar uma paradinha aqui para, a título de curiosidade, mostrar para vocês a estrutura de uma parede de drywall que já começou a ser demolida. Então nós temos aqui os perfis de alumínio que fazem a sustentação das placas de gesso acartonado. Aqui está o gesso, o perfil de alumínio, as placas são parafusadas nesse perfil. E aí nesse espaço, entre duas placas de gesso, duas ou mais, na verdade, tá vendo que aqui a gente tinha duas de cada lado? São paredes acústicas, ó. Uma placa e outra placa. É possível fazer só com uma. Aqui tinham duas. E aí a gente preenche o miolo com lã de vidro ou lã de rocha. E essa lã, ela também tem diferentes densidades. E aí isso tudo é especificado, devidamente especificado no projeto de acústica, que para escritórios desse tipo, desse nível, sempre são desenvolvidos. É muito importante que a gente tenha um projeto específico de acústica, que mostre todos esses detalhes. E também, por dentro, então, desse espaço que eu mostrei, que existe entre uma placa e outra, que é dentro do perfil de alumínio, são passadas todas as tubulações, todas as mangueiras que a gente precisa. Aqui, ó, uma mangueira para uma caixinha elétrica. Essa outra aqui, não sei de que era. Mas, enfim, a gente pode passar aqui dentro tudo que quiser. Inclusive, quando precisa passar no horizontal, a gente usa esses buracos que já vem padrão nos perfis. Bora pro outro lado. Eu também adoro esse ângulo de visão, entrando nesse espaço do call center. Aqui a coisa já é um pouco diferente, porque tem toda uma logística que a gente teve que pensar no projeto. Os funcionários, eles passam por uma catraca. Bem aqui em frente às catracas, a gente tem uma área de escaninhos mais reservada para as pessoas chegarem, colocarem suas coisas. É uma área mais barulhenta, então por isso ela foi locada nesse cantinho. Não é exatamente essa dimensão. Aqui a gente tinha uma parede que teve que ser deslocada, a gente puxou isso um pouquinho para lá para conseguir a circulação necessária. Depois a gente tem uma sala de treinamento que já existia aqui também, mas como eu disse, a gente precisou mexer nas dimensões dessa sala. E aí a gente passa por uma anticâmara para fazer a vedação, o isolamento, na verdade, do ruído da parte do call center que está lá no fundo, dessa parte de entrada que é mais barulhenta. Então a gente passa primeiro por uma porta acústica, a gente fica preso dentro de um espaço de vidro e depois a gente passa por outra porta acústica até chegar na área do call center. Esse espaço também é muito bom, é um espaço incrível. Isso aqui de dia, mais cedo, é muito lindo. A gente tem bastante verde aqui em volta, não tem nenhum prédio muito grudadinho. Um espaço realmente muito agradável e que a gente vai trabalhar para que fique ainda mais lindo, ainda mais divertido, leve, sem aquela cara chata e maçante que alguns call centers costumam ter. Essa parede de cá, ela também vai ser revestida com um material acústico. Isso aqui eu vou mostrar em mais detalhes para vocês ao longo dos vídeos, explicando o funcionamento de cada material. Mas nós fizemos uma brincadeira com esse desenho, em que meio que mimetizamos, camuflamos o nome da empresa nesse desenho que foi criado nessa parede. Eu quero ver se vocês conseguem enxergar aqui o nome da empresa que vocês já viram lá na frente. E para fechar, eu quero mostrar do lado de cá a parte de banheiros, que como eu expliquei do outro lado, vai ser agora conectada. Então essa circulação, ela vai acontecer até o outro lado, porque a gente vai quebrar essa parede do banheiro, como eu já falei. Esses banheiros também serão reformados, isso eu vou mostrando aos poucos nos próximos vídeos. Apesar de ser um projeto super lindo, nesse vídeo eu não expliquei o nosso processo criativo. Se você ficou curioso, se tem dúvidas sobre esse processo, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários que eu falo sobre isso nos próximos vídeos. E perguntem também se ficaram dúvidas técnicas sobre o que eu mostrei aqui hoje. Se está curioso e animado para acompanhar essa série passo a passo, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.